Thank you so much, James. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Ficaram livres. Quando a gente vem à casa do Senhor, é sempre uma nova perspectiva, né, gente? A gente vem para receber e também vem para adorar o Senhor, né? A gente vai terminando um dia na presença do Senhor e começando uma semana na presença do Senhor. E esse é o nosso desejo. Eu quero agradecer a presença de todos. Vejo que temos visitantes. Seja bem-vindo à casa de vocês. Debaixo das cadeiras vocês vão encontrar um card, Connect Card. A gente gostaria de saber mais de vocês, né? Quem são vocês, para que a gente possa realmente retribuir a presença de vocês. Tá? Então, quando vocês colocam o nome de vocês, o nosso pastor vai entrar em contato com vocês, vocês vão conhecer quem somos nós. Tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Eu sempre gosto de dar esse testemunho meu, mesmo que já esteja, todo mundo já sabe. Mas quando eu entrei a primeira vez ali, eu fui convidada para um jantar. E eu entrei pela primeira vez ali, eu senti a presença do Senhor. E nunca mais eu saí daqui. Então, assim, é sempre bom que a gente tenha um aconchego, né? E esse é o nosso papel aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que toda primeira segunda-feira nós temos um momento de oração. Todos os dias a gente ora, mas tem um momento que a gente, né, vem à casa do Senhor em pleno dia de semana, né? Não é fácil, sai do serviço, vem correndo, passa um banho ou não passa banho, mas estamos aqui. Por quê? É preciso, né? É preciso que tenha um momento que a gente tem que sacrificar mais um pouquinho e dar graças ao Senhor, louvar o Senhor, né? Se prostrar de joelho, porque isso faz parte de nós cristãos. Então, nessa segunda-feira, amanhã é dia do trabalhador, né? Amanhã é dia do trabalhador. Então, excepcionalmente, não teremos a nossa oração. Vai ser no dia 9, na próxima segunda-feira. Tá? Às 7 horas, nós estaremos aqui, as portas estão abertas para todos vocês. Né? Façam um sacrifício de vir. Né? É sacrifício mesmo, gente, eu sei que é sacrifício. Né? O começo da semana, é muita coisa, mas Deus está conosco, e Ele nos dá força, né? Todos os dias. Então, mais um momentinho, né? Eu tenho até saudade quando eu estava levantando 5 horas da manhã e vindo para cá orar. Né? Era bem sacrificado, mas o Senhor nos dá força. Né? Então, segunda-feira, dia 9, às 7 horas, nós estaremos esperando por vocês. Tá? Uma outra coisa que eu quero tornar a falar aqui, que a gente tem uns grupos, né? E que esses grupos, o que são? Hoje eu estava estudando sobre isso, porque quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que entender mais e mais. Apesar que eu sou líder, mas eu estou estudando. Eu vi que lá na Bíblia não se fala do grupo célula, a palavra célula, mas ele mostra, né, que lá em Moisés, ele já começou a trabalhar em grupos, ele começou a dividir o povo em grupos. Por quê? Ficava mais fácil. Né? Ficava mais fácil para ele liderar. E é isso que a Essência está fazendo. Né? A Essência agora tem grupos em Formaia, Lehigh, Cape Coral, deixa eu ver quem mais. Forte Maia, Ponta Gorda. Esqueci desse nome. Então, o que somos nós? Nós somos grupos que a gente vai se encontrar nas casas, né? Você está convidado, então você não se sente perdido, você tem nesses todos os lugares. Tem ali a Vanice, que sou eu, tem o Mike em inglês, tem o James, tem a Maia, tem o próprio pastor, tá? Até o pastor também trabalha em grupo. Tá? Ele nos ajuda muito, né? Puxa a orelha também, mas ele nos ajuda, né? Como Moisés, né? Por isso que ele faz os grupos assim, para ficar bem próximo de nós. Então, assim, eu convido a todos vocês. O nosso grupo é muito bom, né? Todo mundo gosta de estar no grupo. Tem um grupo aí que é bem grande, né? Oi?
já é o corpo, né? Já passou a ser o corpo. Então, assim, é muito legal. Então, se sente à vontade. Mesmo que você mora em Lehigh, você quer ir para Cape Coral, mesmo que você mora em Cape Coral, você quer ir em Lehigh, não importa. O importante é sintonizar, né? No momento agora, nós precisamos estar junto, né? Cada hora mais junto. Então, onde é que nós vamos encontrar força? Com os irmãos, né? Então, chega ali no grupo, você se dispõe, você chora, você pede oração. Semana passada, eu pedi uma oração e, assim, foi um livramento. Porque eu entendi que, quando o grupo está coeso, quando o grupo está andando junto, tudo pode. E a Bíblia fala, o meu povo não tem porque não sabe pedir. Né? Então, ali eu tive um milagre. Eu vou provar para vocês que é um milagre. A minha sobrinha estava para chegar aqui, e na hora que o avião subiu, o avião, puf, deu pane. E eu, na sexta-feira, falei assim com o meu grupo, gente, vocês podem orar para minha sobrinha, que ela está chegando? E o grupo todo se reuniu, parou o que estava fazendo e foi orar. Então, assim, quando a gente está na presença do Senhor, tudo nós podemos, né? Então, isso é importante. Uma outra coisa que está acontecendo aqui, né, que assim, nós estamos muito felizes, e dá mais uma oportunidade para vocês conhecerem mais a essência, é o estudo bíblico. Né? Nós estamos aqui todo final de mês, de 9 a 1 da tarde, e isso está sendo muito bom, que está fazendo com que a gente estuda muito mais. No final do curso, eu falei, uau, não sei nada. Eu vou ter que estudar. Então, assim, é muito bom. Nós estamos com um grupo bem forte, mesmo todo mundo animado. Em nome de Jesus, nós vamos romper, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos formar. Porque quando a gente conhece mais a palavra, mais coisas eu sei, mais tribulações aparecem, gente. Não está sendo fácil para ninguém, eu tenho certeza disso. Né? Mas o que a gente tem que fazer? Orar, 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 orar sem cessar. Né? Então, assim, se você também precisa de oração, nós temos aqui as pessoas, tem o pastor, tem a pastora. Às 5 horas da tarde também tem pessoas aqui que já estão aqui 5 horas no domingo orando. Né? De manhã cedo tem igreja, de tarde tem português, né? Dia de semana nós estamos aqui. Então, você seja bem-vindo aqui. E vamos ser rápido, porque a hora está aí. Tá? Então, assim, agora eu quero passar coisas que isso aí a gente faz porque é prático, mas todo mundo já entende. Quem entende essa mesa aqui, já entende quais são os 10 mandamentos, né? E também entende quais são as nossas funções. Nós, enquanto cristãos, nós temos funções, né? Nós temos algumas coisas a fazer, porque Deus fez tudo por nós, então tem coisas que a gente tem que retribuir. Quando a gente vai numa casa, a gente é bem recebido, né? A gente fica contente, vai, manda um cartãozinho, né? Eu gosto muito do americano, ele thank you, você veio na minha casa, né? Eu acho interessante, eu acho bonitinho isso. Às vezes a gente brasileiro não tem muito essa cultura, né? Então agora é um momento muito importante, é um momento de nós mostrarmos para Deus que nós entendemos o propósito dele. E qual que é esse propósito dele? Ele fala aqui na... Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O que é mais importante aqui para mim é ser generoso. Contribua, seja generoso, né? Quando você fala em generosidade, quando você fala em contribuir, de que eu estou falando? Eu estou falando que você tem que separar de tudo aquilo que Deus te dá durante a semana, uma pequenininha parte. Para que é isso? Para manter isso aqui. Né? Para a gente poder ir lá fazer o grupo, para a gente estudar, para a gente nos reunir, para a gente encerrar o nosso dia, para a gente começar a nossa semana. Para isso, nós precisamos ter um tempo. Então, quando a gente doa generosamente, nós temos tudo isso aqui. Né? Então, assim, isso é entender o propósito de Deus. E o que eu acho importante, que tem coisas que a gente faz, que a gente fala,
o final de semana, meu carro estragou e tal, mas se você é fiel, o seu carro nem estraga, né? Seu carro nem estraga. Eu tenho uma amiga que é muito engraçada, ela fala assim, Senhor, aperta o que tem para apertar e afrouxa o que tem que afrouxar. No carro dela todos os dias. Então, está aí, várias maneiras, nós temos 4 maneiras de você doar. Você tem como doar no aplicativo, que é para aqueles que são mais avançados do que eu, né, que gostam bastante de tecnologia. Eu gosto, mas eu não sei muito. Tem os envelopes, que é o meu favorito, como sempre eu falo. Então, assim, são 4 formas que você tem de doar um pouquinho para o Senhor. Tá? Então, assim, são coisas que, às vezes, a gente nem precisa falar. Né? A pessoa já sabe o que é, aquilo já faz parte dele, porque ele já entende isso aqui. Isso aqui fala tudo. Quando eu venho na igreja, que eu vejo isso aqui, eu falo, Senhor, muito obrigado. Né? Então, isso aqui é a vida do cristão. Se o cristão viu isso aqui, ele entendeu isso aqui, não precisa de a gente vir aqui e falar que ele tem que doar, que ele tem que fazer isso. Não precisa. Então, com isso, vamos orar, né? Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por nós encerrarmos, Senhor, nosso dia, mas começarmos a nossa semana, Senhor, naquele que nos fortalece. E é o Senhor que nos fortalece. Amanhã, nesse país, comemoramos o Dia do Trabalhador. Senhor, tenha misericórdia daqueles que pensam que essa terra é só trabalhar, Senhor. Ó Deus de poder, Deus de misericórdia, Senhor. Faça-nos entender que o mais importante foi a cruz, Senhor. Aquele que derramou o seu sangue, Senhor, sem nos pedir nada, sem nos cobrar nada, Senhor. Mesmo sabendo que nós não entenderíamos o teu propósito. Ó, digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós nos colocamos dispor ao Senhor. Que façamos, Senhor, que nesse momento agora, entendemos realmente as palavras que vai ser ministrada aqui pelo teu Filho, Senhor. Que essa mesa diante de ti nos possa abrir mais os olhos, nos possa, Senhor, nos fortalecer, nos dar uma boa semana, abrir portas de trabalho, proteger nossas crianças ali nas escolas, Senhor. Ó Deus de misericórdia, Deus de poder, nós colocamos tudo em ti, Senhor, porque tu sabes todos os nossos desejos. Em nome de Jesus, amém. Começando a dançar aqui. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que bom que você está aqui. Dá um sorriso bem grande para a pessoa que está do seu lado assim. Fala, que bom que você está aqui neste lugar. Fique de pé no seu lugar rapidamente. Vamos ficar em pé, rapidinho. Vamos fazer o que a gente faz aqui. Saia do seu lugar e cumprimente pelo menos 3 pessoas que você ainda não viu. Fala, que bom que você está aqui. Boa noite. Que bom que você... Isso aí. Aí, tá vendo? Isso é o clima. E Deus te abençoe, que você que está nos assistindo online, Deus esteja com a sua vida, aonde você está aí. Glória a Deus, que bom é estar na casa do Senhor. Aleluia. Pode se assentar.
Que bom que você está aqui. Amém. Você está feliz nessa noite? Amém. Eu estou feliz não porque hoje é domingo, não porque tem culto, mas eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Amém? Eu estou vivo, feliz e com vocês. Olha só que coisa boa. Na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. É bom estar na presença do Senhor. Amém? É bom. E como nós falamos, eu tenho só mais um anúncio para dar. Essa semana nós vamos estar começando um jejum e oração de 21 dias. Eu mandei informação por e-mail. Se você não recebeu, depois me procura e eu adiciono você na lista. Nós vamos estar começando um jejum na terça-feira, tá? Para não perder amanhã, né? Labor Day, você quer assar uma carninha, então já aproveita amanhã. Se você vai fazer esse jejum com a gente, então nós vamos começar nessa terça-feira, dia 3, tá? Por 21 dias até dia 23. E o propósito é que nós possamos nos achegar mais perto de Deus, para que possamos nos mobilizar e evangelizar as pessoas que precisam ouvir de Jesus. Pessoas que precisam escutar o que Deus pode fazer através da nossa vida. Então eu encorajo e convido você a participar desse jejum conosco. Nós vamos fazer o jejum de Daniel, de 21 dias. Então eu vou estar mandando um guia para te ajudar como fazer, para que você possa, então, nesses 21 dias, se colocar na presença do Senhor e buscar a face de Deus. Qual é o propósito que você tem? Nós temos um propósito como igreja de ganhar pessoas, mas qual é o seu? Coloque ao Senhor e busque a Ele em oração, para que Deus possa falar ao seu coração, porque lembra, o jejum não muda Deus, ele muda nós, ele muda você. Você se achega mais perto de Deus, entendeu? Porque, por exemplo, para mim, eu sou igual formiga, eu gosto de açúcar, doce, né? É bom, chocolatinho, de vez em quando, hein? Gosto, cafezinho de manhã, às vezes eu levanto, café primeiro, depois eu faço o que tem que fazer. Então, o que você vai abrir mão? O que você vai sacrificar? Não comer carne, não tomar refrigerante, não tomar açaí, não comer açaí. Todas essas coisas que você pode abrir mão para buscar a face do Senhor. Eu sei que você tem coisas que você está buscando em Deus. Então aproveite esse momento e vamos jejuar juntos em família, como igreja, e buscar a presença do Senhor, para que Deus possa falar ao seu coração, para que você mude e você se achegue mais perto de Deus, e também que Deus use as nossas vidas para mudar a vida de outras pessoas. Amém? Então te convido e depois me procura, me dá o seu e-mail para mim te colocar na lista também. Eu vou começar fazendo algumas lives também de manhã, algumas devocionais para ajudar nesse momento. E juntos vamos jejuar e buscar a face do Senhor. Amém? Fraco demais esse amém? Amém. Tem que repetir tudo que eu falei de novo sobre jejum e oração? Amém? Amém. Vamos fazer isso como igreja. Nós precisamos, exemplo bíblico, tá? Desde o tempo de Abraão até Jesus nós vemos jejum e oração. Daniel foi um dos maiores jejuadores que nós vemos. Depois você vê a vida de Jesus, como tudo que ele fazia era momento de oração primeiro, era buscar a Deus, era jejuar, era buscar. Por que você acha que Jesus precisava jejuar e orar, gente? Imagina, o Filho de Deus precisava orar e jejuar. Por quê? Ele era homem também, ele entendia a necessidade. Por que você não pode? Amém? Reflita nisso aí. E vamos orar junto em nome de Jesus. Feche seus olhos. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando essa série das bem-aventuranças hoje. E eu vou explicar um pouquinho sobre esse texto tão lindo de Jesus. E nos próximos 7 a 8 semanas nós vamos destacar cada um desses personagens bíblicos, amém? Que Mateus 5, abra sua Bíblia em Mateus 5, a partir do versículo 1, nós vamos ver
essas bem-aventuranças, que nós vamos aprender cada uma delas, o que significa, quais são os princípios que cada um desses personagens do reino, Jesus ensina. As bem-aventuranças, elas não são apenas ditos poéticos, não é só um versículo. Ela é a pulsação do reino de Deus. É aquilo que Jesus ensinou como o próprio caráter de Deus nele. E ele ensina esses caráteres que nós devemos ter, esses personagens, para mostrar a sua luz, para mostrar um ensino que ele precisava, e ele entendeu que era princípios primordiais na nossa vida. Então, você pode se perguntar, né? O versículo fala bem-aventurado, né? O que quer dizer essa bem-aventurado? Algumas versões falam feliz. O que quer dizer esse ser bem-aventurado, né? Abençoado, feliz. E nós vamos começar a abrir os nossos corações, e eu te convido a se aprofundar nesses mandamentos, nesses princípios bíblicos de Jesus. Porque a gente sabe que viver nesses dias de hoje não é fácil. Você viver uma vida cristã, seguir princípios bíblicos, não é fácil hoje. As influências do mundo é muito forte sobre as nossas vidas. E se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba sendo influenciado por coisas do mundo. E aí você se perde e fica muito difícil para você continuar a ter uma vida com Cristo. Então eu tenho 2 motivos especiais porque eu quero começar essa série com você. A primeira é que você possa se apaixonar de novo por Jesus e ver quão lindo Ele é, ver quão lindo Jesus foi e é e sempre será, e os ensinamentos dele, como ele tratava as pessoas, como ele ensinava as pessoas, como a vida dele própria era já um ensinamento para as nossas vidas. E no dia de hoje nós vemos como tudo o que about Jesus, tudo sobre Jesus muda, impacta, transforma. Então você vai se ver nesse âmbito, ou você se apaixona mais por Jesus e vê quão lindo Ele é, ou você fica surpreso e você vai descobrir coisas e falar, uau, como Deus é mais lindo do que eu imaginava. Como Jesus é mais lindo ainda do que eu já conheço. Porque nós vamos ver princípios que vai transformar a sua vida. E em segundo lugar, é como igreja que nós possamos realmente viver uma vida bonita com Cristo. Uma vida de bem-aventurado, uma vida de feliz, uma vida abençoada, através daquilo que Jesus ensina nesse sermão da montanha. E Mateus 5 começa então esse sermão, e é um dos sermões mais conhecidos no mundo todo, mas é o menos obedecido. É o mais conhecido, mas é o menos obedecido no âmbito cristão. Então eu quero que você, comigo, entre nesse processo, nessa jornada. O mundo está quebrado, e Jesus sabia. O mundo já estava quebrado, torto, naquele tempo de Jesus. E ele sabia que ia continuar assim, e hoje está um pouco pior. A gente vê como o mundo vai piorando cada dia mais. E nós estamos caminhando para o fim. Tudo indica isso. Tudo que acontece nos desastres naturais, tanto o amor de muitos esfriando, a palavra de Deus sendo propagada em lugares que a Bíblia não pode nem chegar, mas tem missionários que estão lá pagando o preço, dando a sua própria vida para que pessoas sejam transformadas. Jesus sabia de tudo isso e ele fala, é possível viver num mundo quebrado, mas com princípios que transformam a sua vida de dentro para fora. E aí você começa a ver Ele de uma maneira melhor. Amém? Você está preparado para embarcar comigo nessa jornada das bem-aventuranças? Às vezes a gente imagina que ser cristão hoje não seria tão desafiador, né? Um preço tem que pagar. Jesus pagou o preço do pecado na cruz, e Ele perdoou os nossos pecados, mas depois disso é uma vida
É uma jornada cristã que nós temos que abrir mão de muitas coisas que o mundo nos oferece para que nós possamos focar em Jesus. Você tem que abrir mão de muitas coisas da sua carne, desejos carnais que nós temos como pecaminoso, e abrir mão dessas coisas e mudar de vida, mudar de perspectiva, para que possamos ver Jesus em toda a situação. Porque senão você se perde olhando só para um problema, e você fica perdido naquele problema ali, porque você não sabe a solução, e você perde até o foco em Jesus. Então eu quero que nós aprendamos juntos a essência absoluta do ensinamento de Cristo nesse Sermão da Montanha. Amém? Vamos ler então Mateus 5, começando no versículo 1. Essa versão é a NVI? Então tá, então vamos ler. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Um texto poderoso. O maior discurso da história mundial e um dos mais curtos. Em junho, dia 4 de junho de 1940, uma pessoa chamada Winston Churchill, um líder na Grã-Bretanha, na Inglaterra, e ele fez um discurso que fala: nós devemos lutar nas praias, em London. E aquele discurso foi durante a Segunda Guerra Mundial, e aquilo moveu as pessoas que estavam envolvidas naquela agressão nazista e fez com que o povo enxergasse um propósito, que eles tinham que levantar e lutar. E aquela evacuação de Dunkirk em 1485, essa pessoa, Winston Churchill, ele foi o líder desse movimento que salvou muitas pessoas. Nós vemos em dia 28 de agosto de 1963, um homem chamado Martin Luther King Jr. dirigiu-se em frente de milhões de pessoas em Washington, D.C., e ele faz aquele discurso lindo: eu tenho um sonho, I have a dream, que foi bem no meio da guerra dos direitos civis aqui na América, e aquele discurso mudou totalmente aquela guerra civil, e a partir daquele discurso dele, foi o ponto principal que deu direito aos negros fazerem parte da civilização, da cidade, da comunidade de hoje. Se não fosse ele, talvez os negros hoje seriam essa segregação ainda até os dias de hoje. Mas uma pessoa com um discurso mudou o trajeto de uma comunidade, de uma civilização. Agora você vê Jesus, há 2000 anos atrás, ele sobe nessa montanha e ele se assenta ali com seus discípulos. E aqueles milhares de pessoas que estavam atrás dele para ouvir o que ele falava. E ele se assenta e ele começa então a dar esse discurso que nós chamamos hoje das bem-aventuranças.
e onde ele explica e ele fala sobre cada personagem do reino. Jesus dá ali um manifesto, uma obra de arte, que para o bom entendedor a gente pode saber que cada personagem que Jesus fala aqui nesse texto, ele indica o reino de Deus, mas ele também transmite um jeito de viver. E ele fala, e ele começa: bem-aventurado sois vós quando forem pobres de espírito e choram, humilde, pacificador. E nós vamos dividir cada um durante essas semanas, mas eu quero que você entenda um pouquinho do contexto daquilo que aconteceu ali naquela montanha. Eu quero te levar até o tempo de Moisés, quando Moisés sobe no Monte Sinai, e ele tem um encontro com Deus ali, e quando ele desce, ele traz os 10 mandamentos, e os mandamentos que formalizou a nação de Israel, é o que deu as regras de como viver a partir daquele momento, vindo diretamente de Deus, e trouxe através de Moisés o maior mestre, e o maior líder daquela época, e o maior líder até o dia de Jesus. Era Moisés, porque o povo de Israel vivenciou toda a lei de Moisés ao ponto, tudo. Era a lei de Moisés que foi dada por Deus para a nação. E aquilo começou a religião, começou o lado moral da nossa vida, o que fazer e o que não fazer, conforme diretrizes de Deus para nós. E Jesus, então, eu quero que você entenda, Jesus, um judeu, sobe até o monte, e aquela maneira de se sentar, é porque os mestres da lei sentavam para ensinar, era um método de autoridade. E hoje a gente tem que ficar em pé aqui para pregar, né? Eu tinha que sentar aqui. Mas eu não sou um mestre da lei, eu não sou Moisés, eu não sou Jesus, eu sou simplesmente Melquias. Mas eu quero que você entenda o contexto, por que Jesus fez o que ele fez. Eu quero que você entenda que através de Mateus, talvez o mais judeu de todos os discípulos, ele escreve em detalhes aquilo que Jesus fala. E é o único discípulo que dá essa visão do reino que Jesus fala, e ele transfere e expressa essas palavras. Todos os outros, Marcos, Lucas e João, eles detalham esse sermão do monte de uma perspectiva diferente, mas aqui Mateus detalha do capítulo 5 ao 7, esse sermão da montanha, onde, se você entender um pouquinho da Bíblia, você vai ver que é exatamente os mandamentos, mas da forma de Jesus numa nova aliança. E eu quero que você pare essa semana e leia capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E você preste atenção nas palavras de Jesus. São ensinamentos primordiais para a nossa vida. São coisas que você vai ler que dita as leis de hoje. Ditam como viver uma vida conforme aquilo que os princípios de Jesus nos ensinam, conforme a Bíblia nos ensina. E muitas pessoas estavam seguindo Jesus, então ele sobe ao monte e ele se assenta como um rabino, um mestre da lei, e ele começa então a ensinar esses novos mandamentos. E Mateus, se você estuda um pouquinho do livro de Mateus, que foi o discípulo de Jesus, aquele que escrevia tudo que Jesus falava, quantos de vocês estão anotando aí? Pois é, anote. Sabe por quê? Porque quando você anota, você põe aquilo que a sua mente transmite para você. E aí quando você lê aquilo que a sua mente transmitiu, ela vai voltar para a sua mente. E aí você fixa. Então, quando você estiver num lugar onde está sendo ensinado algo, tenha esse hábito de anotar. Bom? Ninguém prestou atenção ainda. Próxima vez, traz um caderninho. Anota.
porque isso vai ajudar na sua vida espiritual. Eu já expliquei um pouquinho disso, quando a vaca ela come o capim, e agora eu esqueci o nome. Rumina, exatamente, obrigado. Então ela rumina o capim, quer dizer que ela fica ali. E fica. Já viu vaca fazendo isso? Ela está ruminando o capim. Ela está tirando todos os extratos que o capim tem. Aí ela engole. E volta. E ela rumina de novo. Para extrair o máximo que o capim tem. Aí ela engole. A nossa mente funciona da mesma maneira. Se você escuta algo e não anota, daqui 10 minutos eu posso te perguntar, o que eu falei? Alguns de vocês têm uma mente mais focada, né? Vocês falam, pá. Alguns não sei, esqueci. Por isso que é bom anotar, tá bom? Amém. Então, aconteceu, Jesus fazia isso, e Mateus, esse discípulo sábio, ele anotava as coisas. Por isso que o evangelho de Mateus, ele é diferente de Marcos, Lucas e João. Bem diferente. São coisas específicas de uma linguagem bem informal, para a gente entender melhor. Então, Mateus, é lindo isso, porque eu estava estudando um pouquinho mais sobre isso. Mateus, ele é o único evangelho que os teólogos falam que Mateus, ele divide o livro em 5 partes. E todas as partes que Jesus termina, e a gente pode ver isso no capítulo 7, versículo 28, fala assim, depois Jesus ter ensinado essas coisas, termina aquela parte. E ele vai para outra. Eu acho que é capítulo 11, a mesma coisa. Depois Jesus ter ensinado essas coisas, ele fala isso 5 vezes. Sabe o que isso indica? É que, olhando para o lado judeu, na lei mosaica, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Muito bom, vocês estão em ordem. Mateus, ele divide o livro de Mateus em 5 partes. E é lindo isso, porque é como se fosse que o ministério de Jesus estava voltando lá atrás no tempo de Moisés e na lei mosaica, mas agora ele dá uma nova aliança, um novo ensino, algo que impacta até os dias de hoje. E todas as vezes que você lê esse capítulo 5, e o 6 e o 7, você vê esses detalhes que Jesus ensinando, e muitos deles têm a ver com a lei dos 10 mandamentos. E todos os outros mandamentos. Mas Jesus, ele traça uma linha, mas daqui para frente é uma nova aliança. E depois, mais para frente, ele divide todos os mandamentos em apenas 2, que resume tudo na nossa vida. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai seguir todos os mandamentos que Ele dá. É um princípio. Se você guarda isso na sua cabeça, você vai ver, bom, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, aí você põe aquela área da sua vida que precisa ser convertida. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, então isso que eu estou fazendo, eu tenho que deixar de fazer. Se você ama a Deus, você sabe que aquela área da sua vida que ainda precisa só a misericórdia de Deus. Aí você traz esse mandamento. E você começa a seguir ele. Amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que se amar. E eu falo muito disso, porque a sua autoconfiança determina os seus dias. Como é que você olha para você mesmo? Como é que você começa o seu dia? Como é que você se olha no espelho e fala quem você é para você mesmo? Você tem que determinar e profetizar sobre a sua própria vida. Falar, hoje será um dia abençoado. Hoje eu vou romper em fé, hoje eu vou vencer, hoje vai ser um dia abençoador e eu vou abençoar outras pessoas, hoje eu vou ser efetivo no trabalho, hoje eu vou ser um melhor pai, hoje eu vou ser uma melhor mãe, hoje eu vou ser um melhor marido e esposa, e você determina o seu dia, mesmo que não acontece aquilo que você já profetizou, mas em fé você tem que ver isso, e aí é um processo diário para exatamente isso.
Aquilo que você fala da sua boca vira o que você falou. Uma pessoa negativa, tudo que acontece na vida dela é negativo, e ela só reclama, ela só fala, mas isso e aquilo, e não dá, e não sei o quê. Mude, mesmo que está tudo torto, está tudo ruim, mas começa a ver com fé. Vai dar certo, eu vou conseguir, vai ser abençoado, eu vou ser curado. E você começa a determinar sobre uma situação. Se o seu Deus é grande, começa a vê-lo grande, e você determina a sua vida conforme os princípios bíblicos, e você fala aquilo que você sabe que Deus pode fazer. Então Jesus determina certas coisas nessas bem-aventuranças, e ele fala na montanha da maneira que ele fez, para que os judeus pudessem entender quem ele era como um rabino, como um mestre, como filho de Deus, e os ensinamentos que ele estava dando deliberadamente ali, adotando uma postura de autoridade, da maneira de Moisés, a transmitir essas 96 palavras. Como um discurso curto. E aí, então, o que ele realmente quis dizer com bem-aventurado? Com abençoado? Você é uma pessoa abençoada? Vou falar de novo. Só 3 pessoas entenderam. Você é uma pessoa abençoada? Fala. Determina. Fala para o vale de ossos secos que vai viver. Começa a ver com os olhos da fé. Eu falei isso a semana passada. A sua perspectiva positiva pode mudar a sua realidade. Porque Deus já determinou, Deus já te deu as bênçãos espirituais, Deus já te deu as bênçãos materiais, e só precisa tomar posse dela e determinar sobre a sua vida. E essa palavra abençoado, você é bem-aventurado, ela vem do grego, uma palavra que chama makarios. E essa palavra não dá para resumir apenas em uma só, como falar feliz ou bem-aventurado, ou abençoado. É uma felicidade e favor vinda de Deus somente. É uma sensação de ser privilegiado perante Deus, mas é um estado de graça, em meio a circunstâncias desafiadoras, é um bem-estar diante do Rei. É você se apresentar diante do Rei da maneira que você é, com as dificuldades que você tem, mas o Rei não olha para as suas dificuldades, ele olha para o seu coração, no estado da sua alma. Você está cansado, você está com problema, você está morrendo. Para Deus não importa. O que importa é como está o seu coração em momento de angústia. É isso que Deus vê. Porque tem hora que não dá vontade de fazer mesmo. Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Não é assim o ditado? Chutar o balde. Não quero mais, não dá. Mas quem determinou? Quem está determinando isso? Foi Deus? Deus te falou que não vai dar? Me mostra na Bíblia. Aonde Deus falou que não vai dar certo? Que você não venceu, que você não é um vencedor, que você não é um filho e uma filha de Deus? Me mostra, não existe. Então cuidado com o que a sua boca profere. Você pode dar vida ou você pode matar. Então comece a dar vida naquilo que está morto. Mas pelos olhos da fé determina, Macários, eu sou bem-aventurado, eu sou privilegiado, eu sou filha e filho de Deus, e eu vou alcançar. Pode estar morrendo, arrastando, sangrando, mas nunca deixe de buscar os pés do Senhor. O altar de Deus, a cruz, que representa a nossa fé. Olhe para Ele. Jesus, em momentos de angústia, passou o que a gente passa no jardim do Getsemane.
um dos piores dias da humanidade, aonde Jesus viu todo o preço que ele tinha que pagar, a dor, no ponto de suar sangue. Você já viu alguém suar sangue? Depois eu explico o que acontece no seu organismo, porque senão eu tenho que dar uma outra pregação aqui, mas eu vou preparar aquilo que Jesus sentiu, para você entender por que ele suou sangue. E ele desistiu? Mas o que ele fez? Falou: Senhor, Deus, Pai, não dá não, eu estou a ponto de desistir aqui. Eu já vi, ele viu. Tem jeito aí de mudar a história? Tem jeito de pular o capítulo? Eu faço, estou fazendo, mas não dá para pular essa parte. A gente se sente assim às vezes quebrado. Você é mãe, né? E você está fazendo tudo aquilo que você pode fazer para os seus filhos serem abençoados, e você faz tudo aquilo, você levanta cedo, você prepara, você cuida do marido, você cuida da casa, e às vezes você não é valorizada, e aí você fala: não está dando, não está acontecendo. Aí Jesus fala assim, ó: bem-aventurado é o pobre de espírito. Sabe o que quer dizer isso? É exatamente esse momento de angústia aí, onde você acha que não vai dar certo, mas você está continuando a olhar para ele, porque ele fala: bem-aventurado se você for pobre de espírito. A sociedade hoje, ela quer status, né? Tudo é status hoje. Você vai na rede social, você olha, tanta gente parece ser abençoada, mas não é nada, é só um status. A pessoa faz o que não pode fazer para mostrar um status que não tem, só porque quer status. Aí você vai investigar um pouquinho a vida da pessoa, está tudo torta, está com um monte de dívida aí, está lá mostrando que é porque é status. Essa é a sociedade de hoje. Mas Jesus fala assim: esquece tudo isso. É no dia que você está quebrado mesmo, é aí que eu quero. É aí que você é abençoado. É aí que você é valorizado. Porque ele fala assim: porque o reino deles é o reino de Deus. No céu não vai entrar status, vai entrar pessoas quebradas, pessoas humildes, que buscaram ao Senhor mesmo em dia de angústia, que não desistiram, que foram em fé, rompendo em fé, mesmo quando não dá, mas você faz cansado, e não fala assim: não, eu não vou fazer porque eu estou cansado. Poxa, será que você olha para Deus, olha para Jesus, e Jesus aquele dia ali estava cansado, estava abatido, estava angustiado, e ele falou: Senhor, faz a tua vontade, se der, faz, amém. É assim, a oração tem que ser assim: Senhor, se dá para pular o capítulo, pula. E Deus pode fazer? Claro que pode. Deus é o Deus do impossível, e Ele pode mudar a tua realidade num piscar de olhos, num bater do seu dedo, estalar do seu dedo. Mas tem coisas que você tem que passar, é processo, é o deserto, porque é lá na frente que Deus vai te dar a recompensa. Não é aqui onde você está quase desistindo. É momento, você tem que romper em fé mesmo e falar: Senhor, eu vou, tá bom, não está acontecendo nada, mas eu vou. O Senhor prometeu, é a sua palavra, determina e continua firme. Quantas bênçãos você já teve, que você orou por muito tempo, e hoje você tem as bênçãos que você pediu lá atrás? É isso aí, é lembrar das bênçãos que Deus te dá todos os dias, e você profetizar para as próximas, e determinar na sua vida. E aí você olha para Mateus 5, esses princípios aqui, e faz o que está falando. Não é só ler não, aplica. Tem coisas que você precisa mudar na sua vida, tem coisas que você precisa abrir mão e mudar mesmo. É falta de controle, é falta de respeito, é tanta coisa que a gente faz, tanta coisa, e você tem que olhar para você e falar: não estou bem não, mas em Deus eu posso. E mude de vida, seja transformado, seja convertido em nome de Jesus. Conversão é você deixar de fazer o que você fazia. Se está desrespeitando, se está maltratando, deixa de fazer, mude de vida, seja convertido, e em nome de Jesus faz o que tem que fazer. Seja mais amoroso, mais cuidadoso, mais fiel. Olhe para Jesus.
pessoas estão esperando a sua transformação. Tem pessoas que estão esperando que você mude de vida. Tem pessoas que dependem, a saúde mental de muitas pessoas depende de você. Você já parou para pensar o tanto de estresse que você causa? Para e pensa. Mas a boa notícia é o seguinte: Jesus fala assim: bem-aventurado sois quando forem perseguidos, quando forem caluniados. Aí seja pacificador. Pacificador não é aquele que, eu vou explicar sobre isso, não é aquele que é a paz, não, que traz paz para o lugar, né? É o contrário. O pacificador é aquele que mesmo certo, ele pede perdão, faz tudo certo, o outro não faz nada certo. Aí eu sou pacificador, eu falo: não tem problema não, você está certo, eu estou errado. Ele olha para ele, o que eu posso fazer para mudar a sua vida? Não é você mudar para mudar a minha, é eu mudo. Eu tenho que ser pacificador para trazer paz. É exatamente o que isso faz. Não é eu dar a paz, é eu trazer a paz. E mesmo certo, eu abro mão do meu direito. Porque Jesus fala, porque o pacificador serão chamados filhos de Deus. Oh, cara, é forte, hein? Uau, uau, uau. Exaltado seja o nome do Senhor. Oh Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo do Senhor. Fala aos nossos corações, continua falando, papai. Nós vivemos num mundo que clama por felicidade. E Deus depende de você para trazer essa felicidade no mundo, para trazer felicidade para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. E aí é o contrário, em vez de você trazer felicidade, você traz tristeza. Misericórdia. Misericórdia. Uau. E Jesus, Ele dá esse manifesto de vida. Está tudo bagunçado, mas é assim mesmo, é na bagunça que eu moro. E Ele traz a restauração, não fica bagunçado quando Ele está no centro. Não fica. Se está bagunçado, Jesus não está no centro. E eu te provo na Bíblia. Se você está passando por uma dificuldade que você sabe o que você tem que fazer e você não faz, o problema não é de Deus, não é de Jesus, não é do Espírito Santo e nem do capeta. A gente dá muito poder para o capeta. Tudo você espiritualiza. Não, é o diabo. O diabo não está fazendo nada. É você mesmo que está estragando tudo. Você sabe o que tem que fazer e não faz. O diabo só está dando risada. É isso aí mesmo. Aí, briga mesmo. High five. Tá com dívida? Faz mais dívida. Vai lá, quebra tudo. Já deu ruim mesmo. Ele começa a colocar coisa na sua cabeça, mas quem vai lá e faz é você, não o capeta não. Para de dar poder para o capeta em nome de Jesus. Rompe em fé, é você mesmo. Por isso que Jesus falou, mas é nesse modo aí mesmo que Jesus começa a falar. É pobre de espírito, é quando você está angustiado, é quando você está chorando que você é bem-aventurado. É quando você está chorando que Deus vem e te consola. Se você está chorando é porque algo está doendo. Mas quando está doendo, deixa Ele restaurar, deixa Ele fazer, deixa Ele mudar. Porque você é abençoado, você será confortado em nome de Jesus. E eu fecho com uma história. Mas entendam que as bem-aventuranças podem mudar a sua vida. E meu pai, ele me ensinou isso quando eu era pequeno. E eu lembro, eu tenho quase decor todas. Quase. Esqueci algumas. Aí minha esposa, ela me lembra. Seja manso. Calma aí.
tá ruim, senta aqui, vamos conversar. As palavras de Jesus não são minhas, mas eu estou aqui para te lembrar delas, no meu trabalho, te mostrar na Bíblia o que você tem que fazer. Então lê capítulo 5, 6 e 7. Aí você vê aonde você se encaixa aí e começa a fazer nota. Aplica, aí você tem que aplicar o princípio que está te ensinando ali. Aí você pergunta para sua esposa ou para alguém, para um amigo, chega para um amigo e fala: cara, o que você vê em mim? Você já tentou fazer isso com uma pessoa que você conhece bem e fala: ô Regina, fala um pouquinho de mim, o que você vê em mim? Quando eu estou bravo, o que você vê? Quando eu estou focado, o que você vê na minha vida do dia a dia? Aí, ou você vai ficar surpreso com o que a pessoa vai te falar, ou você vai ficar feliz. Opa, eu tô tentando fazer o certo. Faz isso, é um feedback, você precisa disso. Eu falei que eu ia fechar, eu vou. A história. Tinha esse acampamento, esse pastor chamado Tony Camparo. Ele tinha um acampamento de jovens, de adolescentes. E todo ano ele fazia esse acampamento, só meninos. E ele ia por esse lugar, em uma casa, ele fazia estudo bíblico todos os dias. E cada dia um menino era escolhido para dar a palavra na frente dos outros. E tinha esse menino chamado Billy. E agora eu esqueci de traduzir essa parte. Como é que chama? Cerebral palsy. É como se fosse um retardamento mental. Okay? Mas com uma parte que paralisa o cérebro. Então a sua deficiência física, ela também é abalada. Então a sua coordenação motora, você perde ela, porque ela paralisa parte do seu cérebro, é isso, tá? Então a fala é ruim, é paralisada, não sabe falar direito, a pessoa anda de jeito que não consegue andar, ela não consegue pegar as coisas, porque paralisa o cérebro. Então esse menino chamado Billy tinha isso. E todo mundo dando risada dele. Ele estava ali, ele ia brincar, caía, e os meninos dando risada dele. E esse pastor só olhando a situação toda. Às vezes ia lá e conversava com os meninos: não faz isso, você tem que entender e tal. Mas os meninos não estavam nem aí, chacoalhando do Billy, e dando risada dele e tudo. E até certo dia, eles tinham que escolher um menino para dar a devocional do dia. E aí todo mundo: vamos escolher o Billy, porque a gente vai dar risada dele, a gente quer ver como que ele vai fazer. E o Billy, tadinho, ali tentando receber também palavra, tentando receber ali amor. E aí ele se prepara para dar o devocional dele. E aí ele entra, aquela dificuldade de andar até o púlpito, e todo mundo dando risada dele. E aí ele fala simplesmente 2 frases. Ele fala assim: Jesus me ama e eu amo Jesus. Naquele momento a risada para, fica em silêncio. Os meninos, em vez de dar risada, começam a chorar, tocados pelo Espírito Santo, em saber que aquele menino com deficiência, mesmo assim, no momento de angústia, no momento de dificuldade, ele não falou que não ia fazer, ele tinha convicção de que Jesus amava ele, mesmo com a situação física dele. Isso é fé. E ele fala aquelas 2 frases, e aí os meninos começam a vir na frente, se derrubando no altar, chorando, buscando a Deus e pedindo perdão, porque o Espírito Santo do Senhor tocou naquela vida. E esse pastor, ele começa a contar, e ele fala: e agora, depois de muitos anos, muitos pastores vêm para mim e falam: sabe aquele Billy, sabe aqueles meninos que davam risada dele? Eu era mas hoje eu sou pastor por causa da mensagem dele de 2 frases. Sabe o poder que tem o nome de Jesus? O mesmo poder que te salvou. Sabe quantas pessoas precisam ouvir isso da sua boca? Muitos.
E hoje nós vamos ceiar aqui, lembrando desse nome Jesus, do sacrifício que Ele fez na cruz, de todos os ensinamentos que nós lemos e da cultura que Cristo criou. Nós somos cristãos hoje por causa de Cristo. A religião, os cristãos, os crentes começaram a vir à tona quando Jesus ressuscitou. E o nome de Cristo foi exaltado. Por isso que nós chamamos hoje de Christians, cristãos. Não é por causa de outra coisa não, é por causa de Cristo, o próprio. E nós vamos ceiar hoje para lembrar o propósito de Deus em Jesus Cristo por nós. Ele morreu por nós para salvar os nossos pecados, mas eu quero que você entenda que essas bem-aventuranças pode e vai mudar a sua vida. E eu quero que você foca em ler, em escrever e se preparar para aquilo que Deus já começou a falar hoje para você aqui. Mas você vai nessa jornada de fé e você vai ver que ao final desses 2 meses, nós como igrejas seremos mais lindos ainda. Seremos mais amorosos e mais diferentes e vamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, porque você e eu vamos crescer, vamos nos elevar quando nós nos aprofundarmos nessas bem-aventuranças de Jesus para nós. Feche os teus olhos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, Senhor, eu te dou graças pelo seu Filho Jesus. Te dou graça pela morte que Ele trouxe à vida dele no mundo e pela diferença que Ele criou e causou e fez. Senhor, hoje nós olhamos para a cruz e vemos o amor insondável, imensurável, inabalável de Jesus Cristo. Senhor, nós somos gratos pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por este lugar, por esse altar, por essa igreja, por este momento. Senhor, continua falando conosco durante a semana. Nos ensina, papai. Nos ensina, Deus, a seguir os teus caminhos e sermos melhores pessoas para mudar e fazer a diferença nessa comunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Dá um glória a Deus, você aí neste lugar. Aleluia. Pode glorificar, é para o Senhor. Aleluia. Quero agradecer àqueles que estão conosco online. Que Deus te abençoe. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e sempre.